Está conosco aqui o estudante de Direito, PH Lima. Boa noite, PH. Boa noite. Que compõe raps que mostram a realidade social, né? A gente vai bater um papo aqui com o PH e também os nossos convidados, o Manuel e o Davi, também vão participar com perguntas e sempre que for pertinente, interagindo aqui conosco, perfeito? PH, fala um pouquinho da sua história. Você é carioca, mas está radicado aqui em São Gonçalo há cerca de 12 anos, é isso? Isso, exatamente. Eu nasci no Rio, mas me considero gonçalense, porque eu já moro aqui desde bem pequeno, eu já moro aqui. Iniciei minha juventude aqui em São Gonçalo. Então, você hoje tem que idade? 23? Isso, 23. Então, 23, você veio morar aqui mais ou menos com 10, 11 anos de idade. Exatamente. Então, praticamente, a sua juventude é aqui no município. Toda ela. Em São Gonçalo e Niterói, porque eu comecei minha militância em Niterói, no Colégio Henrique Lage. Perfeito. E lá você chegou a participar do Grêmio Estudantil, é isso? Isso, exatamente. Lá eu era presidente do Grêmio. Mas como é que surgiu essa tua vertente política já no início da sua adolescência? Então, todo esse questionamento, esse princípio de militância surgiu muito dentro da precariedade que a gente via dentro da escola, né? A gente tinha uma escola onde a gente, apesar de ser uma escola técnica, a gente tinha uma infraestrutura extremamente complicada. Ainda tinha todo um ataque naquela época já ao passe livre estudantil, e foi uma bandeira que acabou levando a gente a se organizar e construir o Grêmio. Manuel, você enquanto professor está dentro da sala de aula, você consegue perceber em alunos como o PH, assim, essa vertente política assim, já muito cedo, ou é difícil para o professor perceber isso? Não, a gente percebe, o problema é que a gente não acha. Eu queria encontrar mais vezes isso, mas eu tenho uma história parecida com a dele, né? Comecei a militar com 13, 14 anos, né? Com 13, 14 anos eu fui presidente do Grêmio do Castelo Branco, depois eu fui presidente do Grêmio do Instituto de Educação. Aí eu comecei a minha militância política. Mas hoje, enquanto professor, é muito difícil. Hoje os Grêmios, eles quase não existem na escola de São Gonçalo, por exemplo. Na minha escola, eu tenho uma escola que não existe nada, porque é uma escola bem pequenininha, então quase não tem isso. Na outra, ano passado, a gente começou uma discussão para que os jovens começassem a se organizar no Grêmio e tal, e esse ano a gente vai continuar o trabalho. Mas é muito difícil, os jovens normalmente, quando falam de Grêmio, eles querem saber de festa, se vai ter isso, vai ter aquilo, aquelas coisas mais despolitizadas, né? Depois é que a gente explica para eles que o negócio não é aquilo, né? Aí eu boto um pouquinho de política na parada, né? E aí alguns deles debandam. Assim, é o processo. Mas é muito dinâmico esse negócio do movimento estudantil, né? Sim, mas outro problema também que a gente tem é a criminalização do movimento, né? Muita gente se afasta deixa até de entrar no movimento estudantil por causa do medo. A primeira manifestação que eu fui, por exemplo, eu tomei um tiro de borracha na barriga, no 28 de março, lá na Praça 15. Isso a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Exatamente. Do nosso governador Sérgio Cabral. Muito democrático. Nesse sentido, eles são eficientes, né? É o papel da polícia, né? Reprimir a população pobre. E aí, o PH, quando é que surgiu em você essa veia poética, né? Porque compor rap, compor funk, né? Não é simplesmente você chegar e pegar um solo de uma batida e jogar uma letra em cima. Tem toda uma composição. Então, na verdade eu já tenho algumas canções, já há uns 3 anos já comecei a compor. Agora, em relação ao funk, eu já iniciei no início do ano passado, quando eu conheci uma galera que tinha um trabalho com funk muito nessa linha, de questionar o sistema, de mostrar, a partir do funk, uma alternativa, principalmente para a juventude negra e pobre do Rio de Janeiro. Eu posso fazer uma pergunta? Claro, fica à vontade, mano. As suas influências, por exemplo, quando a gente ouve esse tipo de coisa, a gente lembra logo, por exemplo, dos Racionais MC. Eu ia falar sobre isso. Qual é a sua influência para você compor isso? Então, na verdade, eu tento pegar um pouco. A minha militância começa antes da minha ideia como compositor. E eu começo a colocar dentro das minhas canções muito do que a gente vê diariamente.
Agora, uma referência pra gente, por exemplo, é a galera da APA Funk, lá no Rio de Janeiro, que se organiza vários MCs na linha de fazer uma discussão mais contra o senso comum no Estado. Você comentou há pouco que também tem outros tipos de composições. Sim, sim.